Tá. Candidata, eu queria ir o transporte, que é um problema muito sério aqui em São Paulo. A tarifa de ônibus está congelada em 4,40 desde 2020. A senhora já disse que não vai aumentar a tarifa de ônibus. Para isso, a prefeitura precisa pagar subsídio. A gente já está no valor mais alto de todos os tempos. Valor histórico, recorde, já está ali passando, beirando os 6 bilhões de reais. Então, minha pergunta é, por quanto tempo mais a senhora vai manter essa tarifa congelada? Por todo o seu mandato? Até quanto? Até quando? E até quanto o orçamento da prefeitura aguenta esse rombo? A primeira coisa, Raquel, é a gente entender que existem hoje denúncias muito graves de que o transporte público está lavando dinheiro do crime organizado. A gente tem uma operação, a Operação Fim de Linha, que apontou duas empresas muito específicas, que é a Transwolf e a Upbus, que, de acordo com essa denúncia feita pelos órgãos responsáveis, estão lavando dinheiro do crime organizado. Qual foi a atitude do prefeito Ricardo Nunes? Foi gravar um vídeo elogiando uma das empresas. A prefeitura só fez o que deveria ter feito desde o início, que foi assumir a operação para as pessoas não ficarem na mão, quando o Ministério Público determinou. Isso não vai ter comigo. Eu estou deixando extremamente claro que eu não tenho medo de enfrentar o crime organizado. Ok, Eu não tenho candidata. medo de enfrentar a coisa errada. Sim, perfeito, mas estou perguntando da questão do congelamento da tarifa e do subsídio. A gente sabe que é um tema polêmico, que qualquer um que fala que vai reajustar a tarifa de ônibus não se reelege, mas o nó é complicado. São bilhões de reais em subsídio. É possível manter esse congelamento por 4 anos? Vai estourar o caixa da prefeitura. Eu estava listando aqui, Raquel, justamente como é que a gente vai fazer isso. E eu sei que é um tema polêmico e que muitas pessoas preferem evitar, mas ignorar o desvio de recurso do transporte público é não querer resolver o problema. Enquanto o transporte público estiver financiando o crime organizado, a prefeitura vai ter que colocar mais subsídio. Se a gente fala do macro, é isso. Vamos descer mais um andar. A gente viu nos últimos anos um sucateamento do transporte público. Também tem briga com gente grande, e é por isso que é importante a independência. A gente tem um desenho de linhas muito ultrapassado. Meu pai foi cobrador de ônibus. As linhas estão hoje nos mesmos lugares que elas estavam 15 anos atrás. O Haddad tentou fazer, não conseguiu. O Bruno Covas teve coragem de fazer, inclusive colocou no contrato, porque a gente ter linhas mais eficientes, mais diretas, e não linhas que estão vazias e outras superlotadas. Isso é comprar briga com gente grande. Vamos colocar aqui os pingos nos is. Mas a cidade cresceu, a periferia cresceu, as pessoas se movem pela cidade, CPTM e metrô cresceu, e tem linha que passa do lado do metrô, enquanto tem lugar que está sem linha nenhuma. Essa é uma coisa que a gente também colocou no plano de governo, redesenhar as linhas para garantir que a gente está usando melhor o recurso e que as pessoas estão chegando mais rápido onde elas precisam chegar. Também é briga de gente grande, o Bruno Covas começou, Nunes não teve capacidade e coragem de fazer, vou terminar. Outra coisa, o Nunes tirou dinheiro do Fundurb, que é um fundo importante para a gente financiar uma série de coisas na cidade, para colocar em asfalto superfaturado que esfarela. Isso a gente, então, na época, inclusive, me manifestei e entrei com uma ação. O recurso do Fundub vai para o transporte público. Você quer falar? Candidata, a senhora está colocando pontos importantíssimos. Corrupção, a mudança das linhas de ônibus, tudo isso é importantíssimo. Mas a senhora não respondeu a minha pergunta. Dá para manter essa tarifa congelada Não, 4 anos? porque como eu já disse isso algumas vezes, eu tinha entendido que você tinha me perguntado como que eu ia fazer. Eu tenho um compromisso em manter a tarifa zero aos domingos, é um outro debate, mas fazendo algo muito mais interessante, que é fazendo linhas especiais para os domingos, e já falei que não dá para ter tarifa zero de segunda a sábado e que vou manter a tarifa. É que quando eu afirmo isso com essa contundência, eu preciso explicar como financiar, que era por onde eu estava indo na minha resposta. Ó, Mas rapidamente, então, antes de a gente. então só um minutinho, Fabiola, porque eu queria entender da candidata. A senhora então vai manter a tarifa congelada durante 4 anos? E de onde, enquanto vai chegar esse subsídio? De onde vai sair esse dinheiro? Eu acredito que eu já respondi algumas vezes, Raquel, mas eu volto a dizer, vou manter, já disse isso inúmeras vezes, e a gente vai fazer essa conta fechar, combatendo a corrupção, redesenhando as linhas, recompondo o uso correto do Fundurb, explorando publicidade nos pontos, nas paradas, nos terminais de ônibus, mas acho que isso já ficou bastante claro para quem está nos ouvindo. Eu queria, antes de a gente passar para a conjuntura política, que é o nosso último bloco,
Rapidamente, umas questões ainda relacionadas à mobilidade que dá para responder no papum. Vai reduzir a velocidade das vias? Esse é um grande problema apontado pelos especialistas em mobilidade por causa dos acidentes de trânsito e as mortes. 520 vidas perdidas nesse primeiro semestre. Vai reduzir? Tem meta para zerar as mortes no trânsito, como algumas cidades ousadas, como Paris? Não vou reduzir a velocidade das vias e a gente está olhando com muita preocupação. É um recorde nos últimos 9 anos, morte no trânsito. O que nos inspira aqui, na Candidata, verdade, é um por problema que que da não vai reduzir, Suécia. candidata? Me chama atenção quando ouço isso, porque eu conheço pessoas que, inclusive, estão no seu plano de governo e que defendem isso, né? Ouvindo pessoas ligadas à mobilidade, defendem muito forte. A redução da velocidade é um dos pontos mais fortes para reduzir mortes em trânsito. As cidades estão colocando aí com velocidade máxima em regiões de bairros de 30 quilômetros por hora, mas é uma medida antipopular, né? É por isso que diz que não vai reduzir a velocidade? Não, Fabiola, eu sei que o tempo está apressado, mas é muito importante que eu consiga falar com quem está nos ouvindo. E eu estava dizendo exatamente isso. O que me inspira é o que aconteceu na Suécia. A Suécia tem um mote, uma inspiração que é: morte de trânsito é morte evitável. Se aconteceu uma morte no trânsito, a gente precisa se responsabilizar. Qual que é essa visão que a Suécia traz de morte zero? E qual é a abordagem? A redução da velocidade da via é uma abordagem, mas não é a única. O que que a Suécia faz? Toda vez que existe um acidente de trânsito, que alguém perde a sua vida, você para e entende o que é que está acontecendo. É porque a curva está muito grande? É porque essa rua é muito inclinada? É porque a sinalização não está boa? Está faltando uma faixa de pedestre? É um ajuste a ser feito no semáforo? Existem inúmeras soluções que a gente vai fazer um trabalho que é o que está funcionando. Você reduzir a velocidade das vias é uma abordagem que pode funcionar em alguns casos e outros não, e que sim, traz outras consequências para quem usa a cidade. Essa abordagem da Suécia, quando a gente fala do número de mortes que a gente teve, vamos olhar no último ano onde é que as pessoas morreram. Existe uma concentração desses acidentes. E vamos olhar qual é a intervenção necessária. Faixa de pedestre, sinalização, é você colocar um guarda de reio para o carro não entrar, é você fazer uma intervenção para a curva ser mais suave, é uma lombada. Então, existem uma série de soluções. Quando a gente quer ter uma resposta pronta para o todo, é essa. Quando a gente quer resolver o problema e fazer intervenções que de fato funcionem, acho que a Suécia é o melhor exemplo que a gente tem para seguir. E um dos principais pontos da Suécia é a redução para 30 quilômetros por hora. Só para deixar claro aqui também Os estudei e pontos analisei são o caso da Suécia e é exatamente isso. A visão zero deles, um dos pontos principais, é a redução de 30 quilômetros por hora. Que aqui na cidade de São Paulo é algo totalmente antipopular, é muito difícil. Só mais uma coisa, vai ampliar o rodízio municipal de veículos, manter como está e pretende colocar pedágio urbano ou não? Vou manter como está o rodízio e eu não acho que a gente tem condições de fazer pedágio urbano nesse momento. Pedágio urbano é para a cidade que já resolveu seu transporte público e pode virar para o cidadão e dizer: se você for de ônibus e metrô, vai ser mais rápido. As pessoas estão ficando 2 horas e 40 na média no transporte público em São Paulo. Tem gente que leva 3, 4 horas. Então, quem consegue e muitas vezes entra num carro comprometendo uma boa parte do seu salário, é porque não quer ficar essas 3, 4 horas no transporte público. É por isso que existe um foco tão grande da gente trazer mais velocidade com corredor de ônibus, com semáforo inteligente, porque a gente vai fazer a discussão do semáforo, perdão, do pedágio urbano lá na frente. Mas quando eu puder virar para a população de São Paulo e dizer: se você for de transporte público, vai ser seguro e vai ser mais rápido. Não é o caso hoje. Vamos para a política, Raquel, com você. Candidata, depois que o seu partido conseguiu derrubar as redes, as principais contas, né, para ser bem precisa, de Pablo Marçal, uma parte dos usuários ali de rede social estão apelidando